O que você faria se estivesse trabalhando com suas mercadorias em uma feira e chegasse uma autoridade política e oferecesse para você, por um determinado item, a metade do valor? Você venderia pela metade do valor e daria prejuízo ao seu patrão? Ou você manteria o valor desafiando a autoridade política e, com isso, correndo risco de vida? Uma pergunta muito interessante, não é mesmo? A história de hoje fala exatamente sobre isso. Então vem comigo até o final para você conhecer essa história impressionante. Então seja bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Histórias que realmente aconteceram, nos inspiram, nos animam, histórias de fé e também, como a história de hoje, uma história de fidelidade, de honestidade. Que história maravilhosa nós trazemos hoje para você. Aproveite para se inscrever, para deixar o seu like, o seu comentário e principalmente compartilhar. Vem comigo para a história de hoje. Fidelidade com risco de vida. O que você faria? A história de hoje é algo assim impressionante, é uma história incrível que você mesmo vai definir no final. Depois eu quero que você me diga o que você achou dessa história. Ela é realmente um espetáculo e aconteceu no Marrocos. Conta a história de Reuter, que em sua mocidade, ele na verdade trabalhou com muitas coisas, um aprendiz, depois marinheiro, e teve outras profissões, mas o que destacava no trabalho de Reuter era a sua fidelidade, a sua diligência, tudo isso recomendava ele muito bem. E nesse momento ele estava trabalhando com um carregamento de tecidos finos que o seu patrão havia disponibilizado para uma feira em Marrocos. Portanto, o Reuter teria que levar esse carregamento de tecidos finos para essa feira, para vender ali, pois muitos fregueses costumavam comprar essas finas mercadorias. E não só Reuter trabalhava nessa feira, mas muitos outros. E o detalhe é que ele era cristão e outros comerciantes também. E naquela época reinava ali um bey ou príncipe. Não era um homem muito tratável, mas era a autoridade do local. E certo dia, esse príncipe, acompanhado ali pelos cortesãos, pela sua comitiva, né, podemos dizer assim. Então o príncipe começou a visitar a feira e foi olhando as barracas e ele parou ali exatamente na barraca de Reuter e começou a observar os panos, os tecidos finos de Reuter. E uma das peças chamou a atenção do príncipe, era um tecido maravilhoso, era a peça mais fina ali da barraca de Reuter. E Reuter, que como todo verdadeiro comerciante cristão, não exigia mais do que valia o preço, né? Principalmente que foi colocado pelo seu patrão. E agora o príncipe perguntou o valor. E Reuter disse o valor que havia sido marcado pelo patrão. E o príncipe ofereceu a metade do preço. Ou seja, ele queria pagar apenas a metade do valor. O Reuter olhou para o príncipe e com uma firmeza, ele disse: olha, eu não costumo traficar. O preço que pedi tenho de receber. Essa mercadoria não é minha propriedade, mas é do meu patrão. Eu sou simplesmente o empregado dele. Gente, essa resposta o príncipe não esperava. Óbvio que não. Claro que não. Ele era um príncipe, a autoridade máxima ali do local. Como alguém se atreveria a negar a ele um pedido? O príncipe ficou muito indignado, extremamente indignado e furioso. E claro que os comerciantes que estavam mais próximos, que ouviram a oferta do príncipe e a resposta de Reuter, ficaram assombrados com o que poderia acontecer em seguida. Claro que o príncipe, muito indignado, olhou para Reuter e disse o seguinte: cão de cristão, você não sabe que a sua vida está na minha mão? A essa altura, os comerciantes já começaram a prender a respiração e começaram a olhar aquela cena
já na expectativa do pior. Que situação, né? Um cenário assim bem diferente. O que você faria no lugar de Reuter? Você venderia para essa autoridade política a peça pela metade do preço? Ou você escolheria ser fiel ao seu patrão, pedir o preço justo e se manter firme? O que você faria no lugar de Reuter? Muito bem, mas vamos ver o que Reuter respondeu, porque o príncipe disse: cão de cristão, você não sabe que a sua vida está na minha mão? O Reuter olhou para o príncipe e respondeu: bem sei eu, senhor bey, mas também sei que não pedi preço demasiado alto e que é meu dever cuidar do que pertence ao meu patrão sem pensar em mim. Não lhe darei a peça por menos. Antes lhe darei de presente do que baixar um preço justo. Faça o senhor o que quiser, mas saiba também que uma vez terá de dar contas de tudo a Deus. Os comerciantes estavam espantados, todos parados observando aquela cena inusitada. E agora o príncipe olhou para o moço com os olhos iracundos e todos que estavam ao redor já julgaram que daria a ordem: matem esse homem agora. Mas isso não aconteceu. O príncipe se conteve, mas ameaçou Reuter com ameaças e violência. Ele disse: cão de cristão, se você não tiver mudado de opinião até amanhã, pode fazer o teu testamento. O orgulhoso príncipe voltou as costas, deixou Reuter e continuou a olhar as mercadorias de outros comerciantes. Bom, Reuter agora estava ameaçado de morte. Se era para fazer o testamento, isso significava que ele estava ameaçado de morte caso não mudasse de ideia. Mas olha, a história diz que Reuter, muito tranquilo, pôs a referida peça de lado e serviu fielmente os outros fregueses. Ficou ali tranquilo. Mas, gente, depois de uma ameaça dessa, você ficaria tranquilo? Vamos falar a verdade, né? Você ficaria tranquilo? Será que eu ficaria tranquila com uma ameaça dessa? Olha, se você não mudar de ideia, amanhã você está morto. Amanhã você está morta, se não mudar de ideia. Você ficaria tranquilo? Mas Reuter ficou e começou a servir os outros comerciantes. Depois de algumas horas, quando a feira não era mais frequentada, os outros comerciantes insistiram com ele, com aquele jovem destemido, e disseram: dê a ele o pano de presente, dê esse tecido logo, ou então pelo preço oferecido, porque se ele te matar, então toda a mercadoria estará perdida e o navio também. Tendo o príncipe dado o começo, então facilmente todos nós cristãos estamos perdidos. Reuter ouviu todos esses apelos, mas calmamente, com voz firme, ele replicou: vocês não precisam ter medo de nada, eu estou nas mãos de Deus. Eu preciso ser fiel no pouco como no muito. Meu patrão não perderá nenhum vintém por minha culpa, nem um centavo. Não me desviarei do meu dever. E consigo mesmo, lá no íntimo, ele pensava: eu prefiro morrer como um servo fiel a ceder às exigências injustas do príncipe. E nesse momento, Reuter disse para Deus: e tu, ó amado Senhor no céu, estás ao leme, e sem a tua vontade não podem torcer a ponta de um só cabelo. Almas fiéis têm tido os teus santos anjos por vigias. Afinal, Reuter confiava em Deus. Mas essa confiança é tão maravilhosa. Não gostaríamos nós de ter também? Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu no outro dia. Na manhã seguinte, lá estava Reuter, outra vez muito animado na sua tenda, na sua barraca, à espera dos fregueses. E quando ele olhou lá à distância, uma curta distância, quem vinha vindo? O próprio, o príncipe. Parou diante da tenda de Reuter, olhou para ele com olhos penetrantes e disse: cão de cristão, você já mudou de ideia agora? Os comerciantes agora nem respiravam mais, esperando a resposta de Reuter. Afinal, eles tinham apelado tanto e Reuter sempre insistia: não tenham medo. Mas, gente, agora o príncipe não estava sozinho, somente com a sua comitiva. Ali estava também
o seu segurança, um homem grande, corpulento, com uma espada afiadíssima, só aguardando para usá-la no pescoço de alguém. O terror se espalhou ali pelos comerciantes. Mas é claro, como eles não ficariam aterrorizados? E agora, diante daquela pergunta, cão de cristão, você já mudou de ideia agora? Ruyter respondeu decididamente e sem medo. Olha aqui, gente, sem medo. Sim, refleti muito, mas não posso ceder a peça por menos do que já disse ontem. Se o senhor quiser me matar, pode me matar. Prefiro morrer como um servo fiel, com a consciência limpa, a ceder à sua exigência. E agora, todos os comerciantes ao redor prenderam fôlego, pois o homem com a espada larga sorria como o demônio quando vê uma alma no caminho da perdição. Os comerciantes só estavam aguardando o homem retirar aquela espada, decapitar Ruyter, e eles simplesmente iam ver sua cabeça rolar pelo chão. Eles esperavam isso, claro que não era o que eles queriam, mas diante da situação, todos estavam aterrorizados. E agora, diante dessa resposta de Ruyter, quando ele terminou dizendo: não posso ceder à sua exigência, o príncipe, que até então estava muito indignado, com os olhos carregados e, claro, fulminando Ruyter, de repente, diante daquela resposta do comerciante, olha o semblante do orgulhoso e violento príncipe. Ele sorriu, um sorriso amigável, olhou para Ruyter e disse: verdadeiramente você é um homem fiel. Um servo mais fiel do que você eu nunca achei. Quem dera eu tivesse um homem fiel assim na minha corte. Depois o príncipe se dirigiu à sua comitiva, aos cortesãos que o cercavam, e disse: tomem este cristão por exemplo. Se voltou para Ruyter e disse: cristão, dá-me a tua mão. Você será agora meu amigo, a quem amo verdadeiramente. Em seguida, aquele príncipe, antes violento, agora de maneira muito amigável, tomou uma sacolinha, uma bolsinha com ouro e atirou sobre a mesa com as seguintes palavras: contém justamente a quantia que você me pediu. E deste teu tecido farei um hábito, ou seja, um vestido de honra em lembrança da tua fidelidade, e porei nos dias especiais do ano. Que final deslumbrante teve essa história, gente. Eu devo acrescentar ainda uma palavra a este verdadeiro acontecimento? Sim, sede fiéis. Sede fiéis no mínimo, sede fiéis em todos os lugares, em todas as coisas, porque Deus recompensará a fidelidade. Fidelidade vence, fidelidade guia ao céu, fidelidade é tudo. E a pergunta é: você faria o que no lugar de Ruyter? Você seria fiel também? Ou você cederia exigência só porque era uma autoridade política? Um príncipe naquela época? O que você faria? Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre essa história incrível. Uma história que nos inspira a fidelidade e honestidade. Uma história maravilhosa que eu convido você para compartilhar com as outras pessoas. Muito obrigada pela sua companhia, por estar junto comigo aqui nesse vídeo. Quero convidar você a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e também compartilhar. A gente se vê, a gente se encontra aqui no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você.